E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da TIM. Então aqui banco recomenda a compra das ações da TIM por conta de resultados sólidos no segundo TRI de 23. Como fator positivo, está aqui destacado um acúmulo de lucratividade que a TIM tem de 8 bilhões em lucros retidos em seu balanço patrimonial. Essa daqui já poderia ser uma questão ali de que o BTG entende que, caso fossem distribuídos essas lucratividades, isso poderia gerar um incremento ao dividendo atual, o que traria dividendos maiores para os investidores. Fora isso, tem esses resultados fortes que estão sendo gerados atualmente. Aí aqui embaixo tem: BTG mantém recomendação de compra para as ações da TIM com preço-alvo de 18, que é superior ao valor atual da ação. Aí você poderia se perguntar, mas como que existe esse lucro ali acumulado no balanço? Em períodos passados, onde a lucratividade não foi distribuída por completo, você vai tendo esse acúmulo de lucro, porque parte era reservado e parte era distribuído. Ou seja, quando você distribui ele no futuro, você acaba gerando um incremento de dividendos. E essa informação a gente consegue validar aqui no Status Invest. A gente está aqui na parte do payout da TIM. Para você que não sabe o que é o payout, é a parte do lucro que ela vai separar para distribuir para você, acionista que investe nas ações. Então aqui a gente tem uma média de 55% de payout e a gente consegue ver que em grande parte aqui dos anos foi distribuído algo em torno de 25, 30% e que agora em 2022 foi distribuído 86%. Ou seja, em períodos passados onde não houve a distribuição dessa totalidade, foi havendo essa reserva de lucros e agora a gente consegue ver que em 2022 já está havendo um aumento desse payout e que, caso haja realmente a distribuição desses lucros reservados, você poderia ter um incremento nesses dividendos, o que para o cenário presente poderia trazer um dividendo maior e interessante. Mas isso tem que ser um ponto de atenção para você, investidor, porque lucratividades acumuladas que são distribuídas, elas vão sim gerar um dividendo superior por conta desse incremento. Porém, ela não é uma lucratividade recorrente, ou seja, estaria sendo inflada essa métrica por um período momentâneo enquanto houvessem essas reservas e fossem distribuídas. Então, sim, poderia trazer aumento de dividendos, sim, poderia trazer valorizações, porque os investidores iriam olhar e achar que faz sentido que esse dividendo iria ser pago de forma recorrente. Mas você tem que ter essa interpretação do seguinte: olhar para os resultados que a empresa gera, para utilizar eles como um guia de poder de geração de caixa e distribuição de dividendos. Esse incremento pode ocorrer? Sim, porém você não tem que validar ele como se fosse algo perpétuo e tem que ficar de olho aberto por conta dessa distorção de métrica que pode ocorrer. Aí agora eu planilhei para vocês aqui uma parte de preço justo que eu utilizo com base numa planilha de dividendos, que ela pega os dividendos pagos no passado e a gente faz uma conta de qual seria um preço interessante para cogitar se expor às ações, e uma outra planilha aqui que eu pego as lucratividades do passado para a gente fazer uma média e entender qual que seria o poder de distribuição de dividendos do futuro com base nos históricos do passado. Então, quando a gente vem aqui na minha planilha, o preço atual das ações da TIM está em R$ 14,50, o valor patrimonial por cota está em 10,42, ou seja, você paga acima do que ela tem de patrimônio. O que isso não significa que é um problema ou não. Você tem que acompanhar a geração de lucratividade, geração de caixa e os resultados, para aí sim ter uma percepção melhor. Aqui temos os dividendos pagos por ano de 2019 a 22. Aqui eu coloquei um dividendo esperado de 6%. Aqui poderia ser 6, 8 ou 10, a depender do que você espera receber de dividendos com base nos seus investimentos. Aí aqui nós temos o dividendo mínimo, máximo e médio. Nessa parte aqui, eu utilizo mais o dividendo médio para evitar se expor ou a dividendos muito ruins ou a muito bons. Então eu faço essa média para me guiar de uma forma mais prudente. Quando a gente chega aqui no preço estimado com base no dividendo médio, a gente chega num preço de R$ 8,42. Ou seja, olhando para o histórico do passado com base no que ela pagou de dividendos, gera a sensação de que esse preço atual de R$ 14,50 está caro, com base no que ela pagou. Mas isso daqui é apenas para a gente ter maiores informações e melhorar as nossas tomadas de decisões. Eu comento isso porque muitas pessoas olham para os resultados dessa planilha e pensam: bom, mas isso daí então quer dizer que a ação está cara ou que a ação está barata? Não, isso é apenas um cálculo utilizando os dividendos do passado. Não necessariamente os dividendos do futuro serão iguais, podem ser piores ou melhores, e isso mudaria todo o resultado. Então, com base no resultado da planilha, não seria um preço interessante para investir nas ações. Porém, você tem que olhar para o presente e para o futuro, porque daí sim você consegue utilizar maiores informações
e ter uma melhor tomada de decisão, porque no presente nós vimos que o próprio BTG informou que teve resultados fortes e que tem essa possibilidade aí de futuro nessa distribuição desses lucros acumulados, o que trariam dividendos maiores caso fossem distribuídos. Então é por isso que você olha para o passado, para o presente e para o futuro. Mas assim, de modo geral, com base na planilha, não faria sentido. Aí agora, para a gente calcular aquela possibilidade de dividendo para o futuro, mesmo esquema, valor atual de 14,50, valor de mercado de algo próximo aqui de 35B. As lucratividades anuais de 2018 a 2022 e na mesma pegada do dividendo, uma lucratividade média aqui. Então a gente faz essa média para a gente não se expor aos lucros ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo, porém que talvez não sejam recorrentes. Então ficamos em uma lucratividade média de 2 bilhões e meio. Ou seja, se investíssemos esse valor de 14,50 e atingirasse essa lucratividade média, teríamos um preço-lucro ali na casa de quase 14. Eu não acho muito interessante, eu prefiro de 10 para baixo. Mas você que tem que avaliar o cenário todo, como que você visualiza o futuro para a empresa. Aí aqui eu coloquei os payouts. Payout é a parte do lucro que é distribuída, conforme a gente comentou ali atrás. E aqui tem 25, 50, 75 e 100%, que seria distribuindo todo o lucro. Caso gerasse essa lucratividade média de 2 bilhões e meio e distribuísse 25%, teríamos um dividendo de 1,80. Caso distribuísse 50, 3,64. Caso distribuísse 75, um dividendo de 5,5. E caso distribuísse 100% dos lucros, um dividendo de algo próximo de 7,3. Ou seja, nos guiando com essa lucratividade média, caso investisse nesses valores de 14,50, a TIM teria que trazer essa lucratividade média e pelo menos ali distribuir algo próximo de 80% a 100% para que você conseguisse ter um dividendo de algo próximo de 6% a 7%. Porém, tem esse detalhe aí das lucratividades acumuladas que poderiam gerar um incremento e aumentar esse dividendo. Mas sobre a minha opinião, eu não invisto e não investiria nas ações da TIM. Eu não gosto muito dos indicadores que ela apresenta, eu acredito que existem opções melhores e mais descontadas para o momento, e essa questão de confiar em resultados fortes para o futuro e talvez numa possibilidade de distribuição de dividendos que iria trazer um incremento e um dividendo interessante, é bacana, assim, quando a gente olha apenas para o cenário do dividendo, mas o foco do investidor não tem que estar voltado apenas para dividendos extremamente superiores, porque daí de nada adianta, às vezes ela faz ali uma distribuição desses lucros retidos, aumenta sim o dividendo, porém depois às vezes não se torna recorrente. Então eu prefiro olhar para empresas que têm aquela geração de lucro e de caixa mais comprovada e que conseguem trazer para o investidor maior estabilidade nessa possibilidade de geração de lucro e consequentemente de dividendos. Mas não é que eu acho as ações ruins, eu só acredito que existem opções melhores e mais seguras para talvez o investidor se expor. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!